Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Boa tarde à direção da rádio e toda a sua equipe. Estamos aqui neste sábado lindo e abençoado por Deus, com gratidão pela companhia de todos vocês que nos ouvem e agradecidos à Rádio Três Rios por nos ceder esse espaço para o programa Uma Razão para Viver. O programa Uma Razão para Viver é uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Aqui quem vos fala é Ivone Rezende, e hoje irei fazer o programa Uma Razão para Viver, a convite da instituição. E estou muito feliz por poder contribuir com a divulgação da doutrina espírita. Para você que não sabe onde fica a Sociedade Espírita Joana de Ângeles e tem vontade de conhecer, fica aqui o nosso convite. Temos reuniões públicas todas as segundas e quintas-feiras, às 20 horas. E aos domingos temos Escola do Evangelho, às 9h30. Nosso endereço é na Travessa Paulino Alves, número 145, no bairro da Vila Isabel, ao lado do Residencial Vila Nova 1. Meus irmãos, eu pergunto a vocês para o início do nosso programa: como vocês estão hoje? Como está os corações de todos vocês? Porque nós trazemos dentro do nosso coração algo. Alguns trazem gratidão, outros trazem preocupações, outros trazem saudades, outros trazem dor. A vida na Terra é assim, uma mistura de alegrias e lutas, de encontros e despedidas, de certezas e dúvidas. E é justamente por isso que o Evangelho nos consola tanto, porque ele fala ao coração cansado, ao espírito que luta, à alma que ainda está aprendendo. Sabemos que nós não estamos aqui por acaso, nada é inútil, nada está fora das leis divinas. Estamos na Terra para aprender, para crescer, para nos transformar e para atravessar as experiências da vida. Precisamos de forças interiores e essas forças nascem das virtudes. E hoje nós vamos refletir sobre 4 virtudes que sustentam o espírito na caminhada: a fé, a esperança, a caridade e a piedade. A doutrina espírita nos convida constantemente ao aperfeiçoamento moral. Nós estamos aqui não estamos aqui para aprender conceitos, mas para transformar sentimentos, renovar atitudes e crescer espiritualmente. E quando buscamos no Evangelho de Jesus os caminhos para essa transformação, encontramos essas virtudes: a fé, a esperança, a caridade e a piedade. São 4 palavrinhas, palavras simples, conhecidas por todos nós, mas que guardam um significado muito profundo quando observadas à luz da vida espiritual. Muitas vezes pensamos que a virtude é algo distante, difícil, reservada apenas aos espíritos mais elevados. Mas o Evangelho nos ensina que a virtude começa nas pequenas atitudes, nas escolhas diárias, na forma como pensamos, falamos e agimos. E essas 4 virtudes caminham juntas, sustentando o espírito em sua jornada evolutiva. A fé é o ponto de partida. É ela que nos liga a Deus, que nos faz acreditar na vida, que nos dá confiança nas leis divinas. Sem fé, o homem se perde na dúvida
no medo e na revolta. Com fé, ele encontra forças, até mesmo nas horas mais difíceis. Mas a fé, sozinha, pode se enfraquecer se não estiver acompanhada da esperança. A esperança é a confiança no futuro, a certeza de que nada acontece sem um motivo justo e de que toda dor tem um sentido dentro da lei de progresso. O Espiritismo nos ensina que a vida não se resume a uma existência, que somos espíritos imortais em constante aprendizado. E essa certeza fortalece a esperança, porque sabemos que sempre teremos novas oportunidades, novos caminhos, novas chances de recomeçar. Da fé e da esperança nasce naturalmente a caridade, porque quem confia em Deus e acredita no futuro não consegue viver apenas para si mesmo. O coração se abre e sentimos vontade de ajudar, de consolar, de compreender. A caridade, como nos ensina a doutrina espírita, não é apenas dar algo material. É benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É o amor colocado em prática. Mas para que a caridade seja verdadeira, ela precisa ser acompanhada de um sentimento muito nobre, que muitas vezes esquecemos, que é a piedade. A piedade é a sensibilidade da alma diante da dor do próximo. É a capacidade de olhar para o outro com compaixão, sem julgamento, sem dureza, sem orgulho. A piedade nos lembra que todos somos espíritos em evolução. Todos temos dificuldades. Todos estamos aprendendo. Quem tem piedade não condena com facilidade, não humilha, não se sente superior, compreende, ajuda, ora e confia no tempo de Deus. Quando observamos essas 4 virtudes, percebemos que elas não estão separadas. A fé nos liga ao Criador. A esperança nos sustenta na caminhada. A caridade nos ensina a amar. E a piedade nos ensina a compreender. São como 4 colunas que sustentam o templo da alma. Sem fé, perdemos o sentido. Sem esperança, desanimamos. Sem caridade, endurecemos. Sem piedade, nos afastamos do amor verdadeiro. Jesus, nosso mestre e guia, viveu essas 4 virtudes em toda a sua existência. Teve fé no Pai em todos os momentos. Levou esperança aos aflitos. Praticou a caridade com todos, sem exceção. E demonstrou piedade, até mesmo por aqueles que o perseguiam. Por isso, quando estudamos essas virtudes, não estamos apenas falando de teoria, estamos falando de um caminho de transformação interior. Cada vez que exercitamos a fé, a esperança, a caridade e a piedade, estamos nos aproximando do Cristo. E cada vez que nos aproximamos do Cristo, nos aproximamos também de nossa verdadeira felicidade. Então, meus irmãos, convido a todos vocês nessa tarde linda refletirmos juntos sobre essas virtudes, não apenas para compreendê-las, mas para sentir como elas podem ser vividas em nosso dia a dia, em nossas lutas e em nossas dificuldades e também em nossas alegrias. Portanto, meus irmãos, vamos iniciar falando sobre a fé. A fé
é o alicerce da vida moral. É o ponto de apoio do espírito nas horas difíceis. É a força que nos sustenta quando a razão humana não consegue compreender tudo o que acontece. Jesus, em muitos momentos, destacou a importância da fé. Ele dizia que, se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos transportar montanhas. Mas o que significa, de fato, ter fé? Será acreditar sem pensar? Será que é aceitar tudo sem questionar? Será confiar apenas só porque alguém mandou você confiar? A doutrina espírita nos ensina que não. A verdadeira fé não é cega. A verdadeira fé é raciocinada. Allan Kardec nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que a fé deve encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso significa que a fé verdadeira não teme o estudo, não teme a reflexão, não teme o conhecimento. Pelo contrário, quanto mais compreendemos as leis de Deus, mais nossa fé se fortalece. A fé cega não pode vacilar diante das dificuldades. A fé raciocinada permanece firme, porque sabe que tudo tem um sentido. Quando entendemos que somos espíritos imortais, que a vida continua, que ninguém sofre sem motivo, começamos a confiar mais na justiça divina. A fé raciocinada nasce do entendimento, mas se fortalece na experiência. Todos nós, em algum momento da vida, já passamos por situações em que parecia impossível continuar. Momentos de dor, de perda, de decepção, de dúvida. E mesmo assim, seguimos. Algo dentro de nós nos sustentou. Algo nos fez levantar, continuar, acreditar que dias melhores viriam. Essa força interior é a fé. A fé não significa que não vamos sofrer. Significa que o sofrimento não nos destruirá. A fé não significa que tudo será fácil. Significa que teremos força para enfrentar o que for necessário. Jesus nunca prometeu uma vida sem dificuldades. Ele prometeu amparo, consolo e presença. Quando disse: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Ele estava nos convidando a confiar, mesmo sem entender tudo. A fé raciocinada nos ensina que Deus é soberanamente justo e bom. E se Deus é justo e bom, nada acontece sem uma finalidade. Às vezes, não compreendemos agora, mas compreenderemos mais tarde. Às vezes, não aceitamos hoje, mas um dia veremos que era necessário. A fé nos ajuda a olhar além do momento presente. Quem não tem fé revolta-se com facilidade. Pergunta: por que comigo? Por que tanto sofrimento? Por que tanta injustiça? Quem tem fé também sofre, também chora, também se entristece. Mas no fundo do coração conserva a certeza de que a vida tem um sentido maior. A doutrina espírita amplia a nossa fé
quando nos ensina a lei da reencarnação. Quando sabemos que já vivemos antes e viveremos novamente, começamos a entender que a vida não se resume a uma única existência. Muitas dificuldades que enfrentamos hoje podem ser consequências do passado. Muitas provas são oportunidades de crescimento. Muitas dores são caminhos de aprendizado. A fé raciocinada nos ajuda a aceitar sem desespero, a lutar sem revolta e esperar sem desanimar. Mas a fé também precisa ser cultivada. Assim como o corpo precisa de alimento, o, o espírito precisa de confiança. A fé cresce com oração, cresce com estudo, cresce com a prática do bem. Cada vez que fazemos o bem, nossa fé se fortalece. Cada vez que confiamos em Deus, mesmo nas dificuldades, nossa fé se torna mais firme. Cada vez que superamos uma prova sem perder a esperança, nossa fé amadurece. Jesus comparou a fé ao grão de mostarda, pequeno, quase invisível, mas cheio de vida. Assim também é a fé dentro de nós. Às vezes parece pequena, frágil, quase inexistente, mas se cuidarmos dela, ela cresce, se fortalece e se torna capaz de sustentar toda a nossa vida. A fé verdadeira não é aquela que aparece apenas nos momentos felizes. É aquela que permanece quando tudo parece dar errado. É fácil ter fé quando tudo vai bem. Difícil é confiar quando a dor chega. Mas é justamente nas provas que a fé se torna mais forte. Deus não nos pede uma fé perfeita, pede apenas que não desistamos de confiar. A fé raciocinada não elimina as perguntas, mas impede o desespero. Ela nos ensina que ainda não sabemos tudo, mas sabemos o suficiente para confiar. E quando confiamos, encontramos a paz. Por isso, meus irmãos, a fé é a primeira das virtudes que sustentam a vida espiritual. Ela nos liga a Deus, nos fortalece nas lutas, nos consola nas dores e nos guia no caminho da evolução. Que nós possamos pedir ao Senhor não uma fé sem dificuldades, mas uma fé firme, consciente, raciocinada, capaz de nos sustentar em qualquer circunstância. Porque quando a fé se ilumina pela razão e se fortalece pelo amor, nenhuma montanha é grande demais, nenhuma prova é inútil e nenhum sofrimento é em vão. E agora nós vamos passar para a nossa segunda virtude. A segunda virtude que eu vos trago é a esperança. A esperança, se a fé é a base que nos liga a Deus, a esperança é a força que nos faz continuar caminhando. Vivemos em um mundo de provas e expiações, onde todos nós, sem exceção, enfrentamos dificuldades, problemas na família, na saúde, no trabalho, nas relações, perdas que nos fazem sofrer, situações que parecem não ter solução. Em muitos momentos, o coração se cansa, a mente se pergunta até quando, e o desânimo tenta se aproximar. É nesses momentos
que a esperança se torna essencial. A esperança é a confiança de que o sofrimento não é eterno. É a certeza de que Deus não abandona nenhum de seus filhos. É a convicção de que tudo na vida tem um propósito, mesmo quando não conseguimos entender. Sem esperança, o homem desiste. Com esperança, ele persevera. A esperança nasce da fé, mas se fortalece pelo conhecimento das leis espirituais. A doutrina espírita nos dá uma das maiores fontes de esperança que podemos ter, a certeza da imortalidade da alma e da reencarnação. Quando acreditamos que a vida termina na morte, muitas dores parecem injustas, mas quando entendemos que somos espíritos imortais, percebemos que a existência na Terra é apenas uma etapa. Nada termina aqui, nada está perdido, nada é definitivo. Aquilo que hoje nos parece difícil pode ser uma oportunidade de crescimento. Aquilo que hoje nos faz chorar pode ser o que amanhã nos fará mais forte. A esperança espírita não é ilusão, não é imaginar que tudo será fácil, não é esperar milagres sem esforço. A esperança verdadeira é confiar enquanto trabalhamos, é perseverar enquanto lutamos, é acreditar mesmo mesmo quando ainda não vemos o resultado. Jesus sempre ensinou a esperança. Quando consolava os aflitos, ele não prometia que a dor desapareceria imediatamente, mas ensinava que os que choram serão consolados, que os mansos herdarão a terra, que os que sofrem serão recompensados. Essas promessas não falam apenas desta vida, falam da vida espiritual, falam do futuro, falam da eternidade. A esperança cresce quando compreendemos que Deus é justo. Se Deus é justo, ninguém sofre sem motivo. Se Deus é bom, nunca a dor é inútil. Se Deus é pai, nenhum filho está abandonado. Às vezes queremos respostas rápidas, queremos entender tudo agora. Queremos que os problemas se resolvam imediatamente. Mas a vida espiritual nos ensina que cada coisa tem seu tempo. A esperança nos ajuda a respeitar o tempo de Deus. Quantas vezes passamos por situações que pareciam impossíveis e depois percebemos que aquilo nos ensinou algo importante? Quantas vezes pedimos que algo acontecesse de um jeito e depois vimos que aconteceu foi melhor para nós? A esperança nos faz confiar, mesmo sem enxergar. Ela nos impede de cair no desespero, na revolta, na descrença. O espírito que perde a esperança se enfraquece. O espírito que mantém a esperança se renova. Por isso, a esperança é tão necessária no mundo em que vivemos. Vivemos tempos de ansiedade, de medo, de inseguranças. Muitas pessoas se sentem sozinhas, perdidas, sem sentido para a vida. A mensagem espírita é uma mensagem de esperança. Ela nos diz que ninguém está sozinho, que a vida continua e que os laços de amor não se perdem e que sempre haverá novas oportunidades. Mesmo depois do erro, há recomeço. Mesmo depois da queda, há aprendizado. Mesmo depois da dor, há crescimento. A esperança também nos ensina a olhar para o próximo com mais compreensão. Cada pessoa está vivendo a sua própria luta. Cada coração tem suas dificuldades. Cada espírito está no seu momento de evolução. Quando temos esperança, não julgamos com tanta dureza. Sabemos que todos podem melhorar,
inclusive nós. A esperança nos mantém caminhando. Ela não elimina o sofrimento, mas impede que o sofrimento nos destrua. Assim como a fé pode ser comparada ao grão de mostarda, a esperança pode ser comparada à luz de uma pequena chama. Mesmo pequena, ela ilumina. Mesmo fraca, ela aquece. Mesmo distante, ela, ela guia. E enquanto houver esperança, haverá caminho. Por isso, meus irmãos, cultivar a esperança é confiar na justiça de Deus, é acreditar no futuro, é aceitar que a vida é maior do que o momento presente. Que possamos, então, pedir ao Senhor que nunca nos falte esperança, que mesmo nos dias difíceis podemos lembrar que tudo passa, que tudo ensina e que tudo contribui para o nosso crescimento espiritual. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Para você que ligou o seu rádio agora e sintonizou na Rádio Três Rios, estamos apresentando o programa Uma Razão para Viver. O programa Uma Razão para Viver é uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Quem vos fala é Ivone Rezende. Você que não sabe onde fica a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, estamos na Travessa Paulino Alves, número 145, no bairro da Vila Isabel. Nossas reuniões públicas são segundas e quintas-feiras, às 20 horas, e aos domingos temos Escola do Evangelho, às 9h30. Também fazemos diversos trabalhos assistenciais, os quais vocês podem nos ajudarem, se assim desejarem. Nós entregamos enxovais de bebês para as gestantes carentes, cestas básicas para as famílias cadastradas e evangelizadas em nossa instituição. Aos domingos, servimos um delicioso almoço para as crianças e mães que frequentam a escola do Evangelho. Também proporcionamos às crianças passeios e atividades lúdicas e culturais no decorrer do ano. Todo findar de ano, fazemos bolsas de Natal com alguns itens, como roupas, sapatos, brinquedos doce para as crianças e presentes para as mães. Fazemos também bazar para angariar recursos para a manutenção dessas atividades. Realizamos também atendimento fraterno às pessoas que estão necessitando de uma conversa ou de um esclarecimento sobre os ensinamentos do Mestre à luz da doutrina espírita. É só agendar através do telefone DDD 24 98843 7822. E vamos continuar com o nosso programa Uma Razão para Viver. E hoje nós estamos falando sobre 4 virtudes, né? Sobre 4 virtudes essenciais para a nossa caminhada espiritual, que são a fé, a esperança, a caridade e a piedade. Então vamos seguir aqui, né, com o nosso programa. E no bloco anterior, nós falamos sobre a fé e a esperança. E agora nós vamos falar sobre a caridade e a piedade. Depois, né, de refletirmos sobre a fé, que nos liga a Deus, e sobre a esperança, que nos sustenta na caminhada, somos naturalmente conduzidos àquela que o próprio Cristo colocou como a maior das virtudes, a caridade. O Espiritismo nos ensina que a caridade é o caminho mais seguro para a evolução espiritual. Não é por acaso que Allan Kardec nos deixou a frase que resume toda a doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Essa frase não significa que apenas quem pratica a caridade será salvo, no sentido religioso antigo. Significa que sem amor ao próximo não há verdadeiro progresso espiritual.
podemos ter conhecimento, podemos ter inteligência, podemos ter fé, mas se não aprendermos a amar, ainda estaremos distante da verdadeira transformação. Quando Kardec perguntou aos espíritos qual era o verdadeiro sentido da caridade, a resposta foi clara: benevolência com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Veja que os espíritos não falaram apenas de dar esmola, não falaram apenas de ajudar materialmente. A caridade é muito mais ampla. Ela começa no pensamento, ela passa pela palavra e se completa na ação. Ser caridoso é desejar o bem, é falar com respeito, é agir com bondade. Quantas vezes pensamos que estamos sendo corretos, mas nos falta caridade? Quando criticamos com dureza, quando julgamos sem conhecer, quando somos impacientes, quando guardamos mágoa, quando nos colocamos acima dos outros. A caridade nos convida a olhar para o próximo como irmão. Todos estamos no mesmo caminho. Todos somos espíritos imperfeitos. Todos estamos aprendendo. Hoje alguém erra, amanhã pode ser nós. Hoje alguém cai, amanhã poderemos cair também. Por isso, a caridade pede indulgência. Indulgência não é concordar com o erro, mas compreender a fraqueza humana. Jesus foi o maior exemplo de caridade. Ele não escolhia a quem ajudar, não perguntava se a pessoa merecia, não exigia perfeição. Ajudava o doente, consolava o aflito, perdoava o pecador, acolhia o excluído. E nos ensinou que o amor ao próximo é o maior mandamento depois do amor a Deus. A caridade verdadeira não é feita apenas de grandes gestos. Ela está nas pequenas atitudes do dia a dia. Está na paciência dentro de casa, está na palavra que consola, está no silêncio que evita uma discussão, está no perdão que liberta o coração. Às vezes, queremos fazer grandes coisas, mas esquecemos que a verdadeira caridade começa perto de nós. No lar, no trabalho, na convivência diária. A caridade também nos ensina a combater o egoísmo. O egoísmo é um dos maiores obstáculos da evolução. Quando pensamos apenas em nós, nos fechamos para o amor. Quando pensamos no bem do próximo, o coração se abre. Cada ato de caridade é um passo na direção da luz, mesmo que seja pequeno, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém agradeça. A caridade não precisa de aplauso, precisa de sinceridade. Quem faz o bem esperando o reconhecimento ainda está aprendendo. Quem faz o bem por amor já está mais próximo do Cristo. A doutrina espírita nos ensina que a caridade não se limita ao plano material. Podemos fazer caridade com pensamento, orando para alguém. Podemos fazer caridade com atitudes, ajudando, servindo e compreendendo. E podemos fazer caridade também perdoando. Perdoar é uma das formas mais difíceis de caridade, porque o orgulho quer se defender, quer ter razão, quer guardar ressentimento. Mas quando perdoamos, libertamos o outro e libertamos a nós mesmos. A caridade nos aproxima de Deus, porque nos aproxima do amor. Deus é amor. E toda vez que amamos, estamos mais perto de Deus. Não precisamos esperar ser perfeitos para praticar a caridade. Aprendemos a amar amando. Aprendemos a servir servindo. Aprendemos a compreendendo. A caridade
transforma quem recebe, mas transforma ainda mais quem pratica. Quantas vezes ajudamos alguém e saímos melhores do que quando chegamos? Isso acontece porque a caridade ilumina o coração. Por isso, meus irmãos, se a fé nos liga a Deus e a esperança nos faz continuar, é a caridade que nos faz crescer. Sem caridade, o conhecimento não se completa. Sem caridade, a fé se torna fria. Sem caridade, a esperança se enfraquece. Mas quando aprendemos a amar de verdade, começamos a sentir a presença de Deus em nossas vidas. Que possamos pedir ao Senhor que nos ensine a ser mais caridosos, mais pacientes, mais indulgentes e mais dispostos a ajudar. Porque cada gesto de amor é um passo na direção da nossa própria felicidade. E fora da caridade, realmente não há salvação, porque fora do amor não há evolução. E por último, meus irmãos, nós vamos refletir sobre a piedade. Depois, de termos falado sobre a fé que nos liga a Deus, sobre a esperança que nos sustenta nas provas e sobre a caridade que nos ensina a amar, somos convidados então a pensar em uma virtude que muitas vezes é pouco comentada, mas que é profundamente necessária para o nosso crescimento espiritual: a piedade. A palavra piedade, no sentido espiritual, é muito mais profunda do que aquilo que acostumamos a entender no dia a dia. Muitas vezes pensamos que a piedade é apenas sentir pena de alguém, mas, na verdade, a piedade é um sentimento mais elevado. Ela está ligada à compaixão, à misericórdia, à sensibilidade diante da dor do próximo. A origem da palavra nos mostra isso. Piedade vem do latim pietas, que significa devoção, respeito, amor, fidelidade ao bem. Na vida espiritual, piedade é a capacidade de olhar para o outro com o coração aberto, sem dureza, sem orgulho, sem julgamento precipitado. A piedade nos lembra que todos somos espíritos em evolução. Ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo, ninguém está livre de errar. Quando esquecemos disso, nos tornamos rígidos, julgamos com facilidade, condenamos sem compreender, exigimos do outro aquilo que muitas vezes ainda não conseguimos fazer. A piedade suaviza o coração. Ela nos ensina a compreender antes de criticar, a ajudar antes de condenar, a perdoar antes de acusar. Jesus foi o maior exemplo de piedade que a humanidade já teve. Ele conviveu com pessoas de todos os tipos, com doentes, com pecadores, com pobres, com aflitos, com pessoas rejeitadas pela sociedade. E nunca tratou ninguém com desprezo. Quando encontrava alguém em erro, não humilhava, orientava com amor, acolhia com paciência, convidava à mudança, mas sem violência, sem dureza. A piedade é isso, é ver no outro um espírito que ainda está aprendendo, assim como nós. Quantas vezes olhamos para alguém e pensamos: como, como pode agir assim? Como pode errar desse jeito? Mas esquecemos de olhar para nós mesmos. Se Deus fosse tão severo conosco quanto às vezes somos com os outros, talvez não suportássemos. Deus é justo, mas também é misericordioso. E se queremos nos aproximar de Deus, precisamos aprender a ser misericordiosos também. A piedade não significa concordar com o erro, não significa aceitar o mal, mas significa compreender
que o erro faz parte do processo de aprendizado. Cada espírito está em um ponto da caminhada. Alguns já entenderam mais, outros ainda estão começando. Quando temos piedade, aprendemos a ter paciência. Paciência com o próximo, paciência com a família, paciência com as pessoas difíceis e até paciência conosco mesmo, porque muitas vezes somos duros com os outros, mas também somos duros demais com nós mesmos. A piedade também nos ajuda a desenvolver a verdadeira caridade. Sem piedade, a caridade pode se tornar orgulho. Podemos ajudar alguém, mas nos sentindo superiores. Quando há piedade, há humildade. Ajudamos porque sabemos que também precisamos de ajuda. Perdoamos porque sabemos que também erramos. Compreendemos porque sabemos que também estamos aprendendo. A piedade nos torna mais humanos. E quanto mais humano nos tornamos, mais nos aproximamos do Cristo. Lembremos de um dos momentos mais tocantes do Evangelho. Jesus, mesmo na cruz, depois de ser ofendido, humilhado e ferido, disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o maior exemplo de piedade que podemos imaginar. Ele não respondeu com revolta, não respondeu com ódio, não respondeu com misericórdia. Isso nos mostra que a piedade é uma virtude dos espíritos elevados, mas que todos nós podemos começar a desenvolver. Cada vez que evitamos julgar, estamos exercitando a piedade. Cada vez que perdoamos, estamos exercitando a piedade. Cada vez que compreendemos alguém em dificuldade, estamos exercitando a piedade. A piedade acalma o coração. A piedade evita os conflitos. A piedade aproxima as pessoas. No mundo, no mundo onde há tanta dureza, tanta crítica, tanta impaciência, a piedade é como um bálsamo. Ela consola, suaviza e harmoniza. Por isso, meus irmãos, se a fé nos liga a Deus, se a esperança nos faz continuar, se a caridade nos ensina a amar, a piedade nos ensina a compreender. E quando aprendemos a compreender, aprendemos também a amar melhor. Que nós possamos, ter um coração mais sensível, mais humilde, mais misericordioso, para que saibamos olhar para o próximo como ele olha para nós. Porque todos somos filhos de Deus e estamos no caminho, e todos precisamos, em algum momento, da piedade divina. Queridos ouvintes, então podemos perceber que nós não estamos falando apenas de virtudes isoladas, mas de 4 forças que sustentam a nossa caminhada espiritual. São 4 luzes que iluminam o caminho do espírito em sua jornada de evolução. A fé nos liga a Deus, a esperança nos sustenta nas provas, a caridade nos ensina a amar e a piedade nos ensina a compreender. Sem essas virtudes, a caminhada se torna pesada, difícil, cheia de revolta e desânimo. Com elas, mesmo diante das dificuldades, encontramos sentido, encontramos força, encontramos paz. A fé é o primeiro passo. É ela que nos faz acreditar que a vida não é obra do acaso, que existe uma inteligência superior governando tudo, que Deus é justo, bom e sábio. Quando temos fé, não nos sentimos abandonados. Sabemos que cada prova tem um motivo, que cada dor tem uma finalidade, que cada experiência contribui para o nosso crescimento. Mas a fé sozinha muitas vezes precisa de apoio.
porque há momentos em que acreditamos, mas estamos cansados. Há momento em que confiamos, mas estamos sofrendo. E então que surge a esperança. A esperança é a certeza de que nada é definitivo, de que o sofrimento passa, de que sempre haverá um novo dia, uma nova oportunidade, um novo recomeço. A doutrina espírita nos dá uma esperança imensa quando nos ensina que somos espíritos imortais. Nada termina na morte. Nada está perdido. Ninguém está condenado para sempre. Se erramos, podemos corrigir. Se caímos, podemos levantar. Se falhamos, podemos recomeçar. A esperança nos impede de desistir. Ela nos faz continuar caminhando, mesmo quando a estrada parece longa demais. E quando temos fé e esperança, o coração começa a se abrir para o amor. É nesse momento que compreendemos a importância da caridade. A caridade é o centro do ensinamento de Cristo. Não é por acaso que a doutrina espírita resume todo o seu ensinamento na frase: fora da caridade não há salvação. Sem amor ao próximo, não há evolução verdadeira. Podemos saber muito, podemos estudar muito, podemos falar muito, mas se não aprendermos a amar, ainda estaremos no começo. A caridade está nas pequenas coisas, na paciência dentro de casa, na compreensão com quem erra, na palavra que consola, no perdão que liberta, no gesto simples que ajuda alguém a continuar. A caridade nos tira do egoísmo. O egoísmo é uma das maiores dificuldades do espírito. Quando pensamos apenas em nós, sofremos mais. Quando aprendemos a pensar no próximo, o coração se torna mais leve. Mas para que a caridade seja verdadeira, ela precisa ser acompanhada da piedade. Sem piedade, podemos ajudar com orgulho, podemos fazer o bem nos sentindo superiores. A piedade nos ensina a humildade. Ela nos lembra que todos estamos aprendendo, que todos erramos, que todos precisamos da misericórdia de Deus. Quando temos piedade, julgamos menos, condenamos menos, compreendemos mais. A piedade nos faz olhar para o outro com o coração, não apenas com a razão. Jesus foi o maior exemplo dessas 4 virtudes. Ele teve fé no Pai em todos os momentos. Mesmo na cruz, confiou. Levou esperança aos aflitos, dizendo que os que os que choram serão consolados. Praticou a caridade com todos, sem distinção, e demonstrou piedade, até por aqueles que o feriram, pedindo perdão por eles. Se queremos seguir o Cristo, precisamos aprender a viver essas virtudes. Não de forma perfeita, porque ainda somos imperfeitos, mas de forma sincera, esforçando-nos a cada dia. A vida na Terra é uma escola. Estamos aqui para aprender. Aprender a confiar, aprender a esperar, aprender a amar, aprender a compreender. Cada dificuldade é uma lição. Cada prova é uma oportunidade. Cada convivência é um exercício. Às vezes, queremos mudar o mundo, mas Deus nos pede primeiro para mudar o nosso coração. Quando cultivamos a fé, o coração se fortalece. Quando cultivamos a esperança, o coração não desanima. Quando cultivamos a caridade, o coração se ilumina. E quando cultivamos a piedade, o coração se suaviza. E um coração fortalecido, iluminado e suave encontra mais facilmente a paz. Não a paz
de quem não tem problemas, mas a paz de quem confia em Deus. Então, meus irmãos, que todos nós ainda estamos aprendendo essas virtudes. Às vezes temos fé, outras vezes duvidamos. Às vezes temos esperança, outras vezes desanimamos. Às vezes somos caridosos, outras vezes egoístas. Às vezes somos compreensivos, outras vezes duros. Mas Deus não espera perfeição imediata, espera esforço. Cada vez que tentamos ser melhores, já estamos no caminho. Cada vez que vencemos um impulso de orgulho, crescemos. Cada vez que perdoamos, nos libertamos. Cada vez que ajudamos, nos aproximamos da luz. Que possamos, a partir de agora, ter um propósito simples, mas sincero, de ter mais fé para confiar, mais esperança para continuar, mais caridade para amar e mais piedade para compreender. E quando nós conseguirmos, transformar o nosso coração, também transformaremos o mundo ao nosso redor. Que Jesus nos fortaleça, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça nas lutas e nos console nas dores, e nos ensine a viver essas virtudes todos os dias. Que a fé nos sustente, que a esperança nos anime, que a caridade nos guie e que a piedade nos aproxime do amor de Deus. E assim, queridos ouvintes, encerramos o nosso programa de hoje, agradecidos pela companhia de todos, rogando ao Pai que nos dê um findar de semana tranquilo e uma semana abençoada. Deixo aqui o meu muito obrigado e um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.